Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quiser ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vou ler de novo Lucas 9, 23. Disse Jesus à multidão: se alguém quiser ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Queridão, o Evangelho é cura para nós, o Evangelho é restauração para nós, o Evangelho é vitória para nós. Mas o Evangelho, ele é morte também. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é um deixar do velho homem, da velha natureza, e um nascer para uma nova realidade em Cristo. O Evangelho, ele é perda para o mundo e ganho para Deus. A cruz representa a morte, a cruz representa a entrega. Jesus, quando você olha para Ele, você vê Ele curando, restaurando, falando, mas quando você percebe a figura de Cristo, é uma figura de entrega. Ele se entregou por nós, Ele morreu na cruz por nós. Ele, em tempo algum que esteve aqui, Ele se preocupou com a sua própria vida, Ele se entregou por cada um de nós. Pessoas que chegavam até Jesus, e você imagina, por que é que multidões seguiam a Cristo? Por seus milagres, claro, por suas palavras, claro, mas sabe por que eles seguiam Jesus? Porque Jesus dava atenção para as pessoas que não tinham atenção. Jesus se preocupava com pessoas que a sociedade da época, inclusive a sociedade religiosa, não se preocupava. Jesus dava atenção para essas pessoas. Então essa atenção que Ele dava para as pessoas fazia com que as pessoas se voltassem para Ele. Ele entrega a sua vida, Ele derrama a sua vida pelo outro. A Bíblia fala: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus irmãos. Então, o Evangelho, ele é a tradução do amor, é a entrega, é a renúncia, é o derramar. Então, não tem como a gente servir a Cristo se não houver uma entrega. Não sei se vocês me entendem. Não tem como. Tem que haver uma entrega sua, tem que haver um desdobrar do seu coração na presença dEle, tem que haver uma renúncia da velha vida, tem que haver uma mudança, uma transformação. Aí a gente passou pela cruz, entendemos que Ele nos chamou para que a gente se derrame também, se entregue. Quando a gente vai falar de família, Efésios capítulo 5, ele mostra o padrão do marido, é o padrão de Cristo, é o padrão da entrega, é o padrão do derramar sobre a esposa, sobre a família. Quando a gente pega o padrão da esposa, é o derramar dela sobre a sua casa, sobre o seu esposo, sobre a sua família. É o Evangelho, é a entrega. E quando a gente lê o texto aqui, disse Jesus à multidão: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O tema da minha mensagem dessa manhã é: em frente para seguir em frente. Em frente de enfrentar para seguir em frente. Quando nós estamos falando de enfrentar, nós estamos dizendo de tomar uma direção, de tomar uma decisão, de mudar o nosso estado. Então, enfrentar significa eu tomar uma direção, uma posição e mudar o meu estado. Direção para onde a pessoa se move. Se ela se move para frente, para trás, para o lado. Se ela se move na direção certa, na direção errada.
se ela se move na direção orientada por alguém ou por algo. Então enfrentar é hoje dizer: eu tomo uma direção. Espero que seja uma direção para frente, em nome de Jesus. Enfrentar significa eu tomo hoje uma direção. E que o Espírito de Deus guie-vos, que Deus dirija a sua história, a sua vida, o seu coração. Então eu tomo uma direção, eu tomo uma posição. Posição fala de postura da pessoa em relação à vida, em relação às mais diversas questões que nos cercam. Tomar uma posição. Qual é a posição que eu tomo diante da vida? A gente estava ontem no SOS Casamento e nós fomos lá sexta e sábado, né, para fazer aconselhamentos lá. E o casal me chamou a atenção que 18 anos de muita dificuldade, muita luta. E a gente perguntou para a esposa: mas por que é que você se permitiu viver tantos anos debaixo dessa desgraça? Aí tem uma série de questões lá, família, por isso que ela viveu desse jeito. Mas ela não tomou a postura, a posição firme naquele relacionamento. E por isso ela vem sofrendo durante muitos anos. Então, direção, posição. Você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma posição, irmão. Qual posição? De vítima? Não. A posição de protagonista da sua história. É você que toma a decisão. É você que fala: e eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida em nome de Jesus. Toma uma posição. Você não toma posição, fica no segundo. Ora você está bem, ora você não está. Ora você decide, ora você desiste. Ora você anima, ora você desanima. Toma uma postura, toma uma posição em Deus. Não é que você toma uma posição no inferno, toma uma posição em Deus. Tem gente que toma uma posição errada. Tem gente que toma uma posição fora da vontade de Deus. Lembra que a primeira coisa é direção. A direção nossa vem de Deus. O segundo ponto, tomar uma posição. Eu vou fazer algo por mim, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Eu vou fazer algo pelo Senhor sobre a minha vida. Tomar uma posição firme. E a partir de hoje eu me torno um novo homem, uma nova mulher em Deus. Eu tomo uma posição. Daniel foi levado. A história de Daniel você deve conhecer, que é Daniel na cova dos leões, a maioria conhece. Mas o contexto histórico de Daniel é que Daniel era israelita e havia um reino antigo, havia conquistado o mundo antigo, o reino da Babilônia. Então a tática de guerra era tirar pessoas de um país e levar para o outro, era uma tática de guerra. E o rei da Babilônia, que era o império que dominava o mundo antigo, deu uma ordem: tragam para mim todos os meninos, os jovens, estudados, capazes, nobres. Tragam para cá e nós vamos doutrinar esses jovens, que são nobres, estudados. Nós vamos doutrinar esses jovens para que nos ajudem a administrar esse poderoso reino que agora se levanta e vem conquistando o mundo. Dentre esses jovens estava Daniel e seus amigos israelitas, que serviam a Deus. Então, esses meninos são trazidos. E agora Daniel com seus amigos estão fora do país, fora da cidade, fora da família, estão em outro lugar. Mas tem uma posição. E aí, a comida que era servida lá na Babilônia para esses meninos eram comidas consagradas. A Babilônia era um reino onde tinha muitos deuses, muitas oferendas, muitos rituais. Então eles faziam as comidas, a bebida, faziam toda aquela oferenda, todos aqueles rituais, e levavam a comida para o pessoal comer. E Daniel falou para o cara que cuidava da comida: olha, eu queria tomar posição aqui. Eu não queria comer isso aí. Eu queria que você trouxesse para nós água e legume. E aí o rapaz falou assim: mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso vai ficar magrinho. O rei vai olhar para você e vai: você vai estar desnutrido. Ele
Ele falou: experimenta a gente 10 dias, porque eu tenho uma posição. Eu não vou me contaminar com essas coisas aqui. Posição. 10 dias depois, Daniel estava mais forte, mais vigoroso, mais belo do que os outros, porque tomou uma posição. E Deus abençoou a vida de Daniel. Ele era jovem, e Daniel foi um dos mais importantes servidores do reino da Babilônia e o reino que veio depois, o reino Medo-Persa. Deus usou a vida de Daniel porque ele sempre tinha uma posição firme. Decisão, posição. Tome uma posição hoje. Talvez você está sofrendo com alguma coisa, mas você não toma uma posição. Você fica passivamente sendo submetido à desgraça, passivamente sendo submetido ao que o inferno tem dito sobre a sua vida. O dia que você tomar posição, meu irmão, as coisas vão acontecer. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tome uma posição. Talvez você está fazendo uma caminhada na rua, nem que esse cachorrinho muito competitivo, sabe? Porque esse cachorrinho é ardido, então você bate o pé nele e sai correndo. Então talvez o problema está gritando para você, e você pode, na hora que você bater o pé, tomar uma posição, ele vai fugir de você em nome de Jesus. Meu irmão, toma uma posição. Até quando vai isso? Viver nessa vida mais ou menos, essa vida ruim, mas não toma uma posição, não toma uma postura. Direção, posição. E depois disso, o seu estado muda. Qual que é o estado? A forma mental que a pessoa assume diante das coisas. Uma forma ativa ou uma forma passiva, uma forma otimista ou pessimista, um estado de fé ou medo. Vou pedir direção para Deus, vou tomar posição. Sabe o que muda? O estado muda aqui dentro, mano. Você vai mudar a forma de ver a vida. Você vai mudar a forma de chegar aos problemas. Eu falei outro dia aqui que a fé, aliás, que o medo faz você se ver menor do que você é e faz o problema se tornar maior do que ele é. Toma uma posição em Deus e muda o seu estado aqui dentro. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou dar uma reviravolta na minha vida. Eu vou servir ao Senhor com alegria. Eu vou andar na presença dEle e a minha vida será transformada pelo seu poder. Uma posição vai mudar aqui dentro. A gente fala muito para as pessoas: muda a comunicação, muda a forma de falar. Você fala que está ruim, você fala que não presta, você fala que está difícil, você fala que o negócio está apertado, que você está no estreito. O que acontece com a sua vida? Você só fica ruim, fica desanimado, cabeça baixa, entristecido, tudo dá errado para você. Mas sabe por quê? Porque você pronuncia, você fala. Muda a sua comunicação, direção, postura, e começa a mudar aqui dentro. Ah, pastor, mas não mudou ainda. Mas fale pela fé. Nós temos que aprender a falar pela fé. Eu gosto muito de fazer oração de manhã por isso. Eu já comentei que nem todo dia que eu faço live de manhã eu estou animado, meu irmão. Tem dia que eu levanto ruim, tem dia que eu levanto desanimado, cansado, com sono, mas eu vou lavar o rosto e já vou ajeitando as coisas, e começo a falar ali, começo a ler a palavra, e começo a profetizar, termina ali 10 minutinhos, o meu estado já mudou. Glória a Deus, a palavra veio e me renovou. É isso, meu irmão. Muda a sua comunicação. Você vai trabalhar amanhã, talvez você esteja enfrentando vários desafios. Ai meu Deus, mas outra segunda-feira brava. Meu irmão, segunda-feira nunca vai ficar mansa na sua vida, que sua filha só fala que vai ficar brava. Ai meu Deus, e agora? Como é que vai acontecer? Pois é. Mude a comunicação. Tome uma postura firme. O estado muda. Não muda porque você tem comunicado errado. Enquanto você vai na segunda-feira, meu irmão, você vai. Porque inferno de serviço, o capeta está nas suas costas, levando você numa coleira para o inferno. Ah, pelo amor de Deus. Aí como uma postura dessa quer que você esteja animado, cheio de fé? Não vai acontecer. Fala comigo: direção. Posição. Estado. Enfrentar geralmente se relaciona a ir em direção a forças contrárias.
Enfrentar é ir em direção a forças contrárias. Exige de nós um romper, exige de nós um transpor de coisas que estão na nossa frente, constantemente estão tentando nos impedir da gente ir para o outro lado. O que é enfrentar? Existem forças contrárias. Eu estou no desafio hoje, ontem fez 143 dias, desde o dia 1º de maio que eu decidi fazer uma atividade física todo santo dia. E graças a Deus eu tenho conseguido. Eu estou falando que isso é um desafio grande para mim, TDAH, eu começava a fazer as coisas, parava, empolgava, e fazia meia maratona, e outro dia eu estava morto, não fazia nada, é desse jeito, só que agora eu decidi, todo santo dia, nem vou me dar 2 passos na esteira, eu vou fazer alguma coisa. Só que no primeiro dia, você que não está acostumado a caminhar, você vai caminhar 100 metros, sabe o que acontece? Começa a formigar aqui na coxa, no bumbum, começa a dar náusea, vertigem. Minha dor na coluna, começa um negócio assim, Fernando, eu vou morrer. No primeiro dia. No segundo dia, dá também, um pouquinho. No terceiro, já começa, só que vai indo. O que é a formigação no bumbum, na coxa? É a força contrária de dentro. E aí, gente, é impressionante. Aí você começa a caminhar, vamos fazer caminhada. Quando vê, passa o cara correndo do seu lado, magro, bonito, arrumado, o cara corre, com aqueles passos largos, você olha assim, meu Deus. É a força contrária te denunciando a sua mediocridade. Aí você fala, estou desanimado aqui. Aí você olha para o cara e fala, nunca vou chegar nesse ponto. É claro, você começou hoje, ele já faz 10 anos que corre. Então, tudo que você for fazer na vida, haverá uma resistência. Qual que é o desafio nosso? Em frente, rompa com as resistências que a vida te traz. Vai devagarzinho, constante, todo dia. Eu vou romper. Então, enfrentar é romper, é transpor. Jesus no texto ele fala: se alguém quiser vir após mim, me seguir, ser meu seguidor, fazer o que ele faz, andar como ele andou, se mover como ele se moveu, deve. Aquele que quiser andar na presença de Jesus deve negar-se a si mesmo. Negar-se significa enfrentar. Negar significa tomar uma direção, tomar uma posição, mudar o estado. Não mais aceitar a velha natureza pecaminosa que me leva para a morte e aceitar uma vida em Deus que me leva para a abundância da sua presença. Negar-se a si mesmo. Agora olha comigo, a negação é o oposto da aceitação. Você vai tirar um visto dos Estados Unidos, seu visto pode ser aceito ou pode ser negado. Então significa o seguinte, que quando eu não enfrento as mazelas da minha vida para resolver, eu estou dizendo o seguinte: eu aceito essa desgraça na minha vida, eu aceito essa miséria na minha vida. Então quando eu não enfrento, eu estou dizendo, eu aceito essa desgraça para mim. É igual essa moça que eu contei para você, quase 18 anos vivendo numa desgraça. E ela não tomou uma direção, não tomou uma postura, uma posição, não mudou o estado, e ela ficou vivendo aquele tempo todo debaixo do casamento tóxico. Por quê? Porque ela não enfrentou, ela não negou-se a si mesma, por isso ela aceitou viver daquele jeito. Até que agora os dois tomaram uma postura e decidiram se rebelar contra aquela situação e começar agora um processo de restauração. Então, meu irmão, negar-se é enfrentar. Eu não aceito. Eu não aceito minha família desse jeito. Eu não aceito a minha saúde desse jeito. Eu não aceito a minha vida com Deus desse jeito. Então, eu decido enfrentar. Você pode dizer amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, Davi e Golias. Vocês conhecem a história? O que estava acontecendo ali? O Golias ficava lá embaixo, estava no monte, todo o exército, e o Golias lá embaixo, insultando o povo de manhã e de tarde, 40 dias. O que o povo, o exército todo de Israel
fez? Aceitou a provocação cedo e de tarde, cedo e de tarde. Quanto mais eles aceitavam a provocação, mais medo entrava no coração deles. Quanto mais eles aceitavam, ouviam a provocação e não faziam nada, mais o pavor, o temor tomava conta do coração deles. Mas chegou um que não aceitou. Chegou um que fala: eu não aceito essa situação, e eu, por não aceitar essa situação, eu enfrento a situação. Eu vou lutar com esse cara, e em nome do Senhor eu vou derrotar ele. Ah, meu irmão, você está na hora de você se levantar aqui e falar: eu não aceito. Eu, a partir de hoje, eu vou enfrentar a situação. Então, negar-se é enfrentar. Negar-se é tomar uma postura e ir para cima. Você está aceitando até hoje? O diabo falando na sua mente, se aceitando, o inferno trabalhando contra você, se aceitando, a desgraça na sua família, se aceitando. É assim mesmo, seja o que Deus quiser. Não, se levante hoje na direção de Deus, tome uma posição, muda o seu estado e faz algo acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém, queridão? Os medíocres não enfrentam, ou seja, vão na direção, não vão na direção que Deus deseja, não tomam uma posição firme e não mudam o seu estado. Por quê? Porque se aceitam e não se negam. Porque se aceitam e não se negam, não aceito mais isso, eu quero enfrentar isso. Por isso que Jesus está dizendo: ó, aquele que quiser me seguir, não pode se aceitar, tem que se negar. Porque se ele se aceita, ele está falando: eu aceito a natureza pecaminosa, eu aceito a natureza que combina mais com o inferno que com o céu. Ele está falando: não, você não pode se aceitar, você tem que negar. E negar é entregar. Negar é renunciar. Negar é se derramar. As pessoas que se suicidam, o que elas fazem? Não enfrentam a dor, são desistentes. Tiram a vida para não enfrentar os problemas. Querem ficar livres da dor, mas elas não enfrentam, elas se matam. Pessoas na rua foram para a rua por situações que não souberam lidar, fugiram, aceitaram ser próprios no velho homem corrompido. Várias pessoas que estão na rua, sabe o que aconteceu? Uma decepção, uma frustração, elas não souberam enfrentar, foram para a rua, estão na rua até hoje, frustradas, sujas, doentes, fugindo das situações. E sabe o que Deus está nos chamando hoje? Para a gente se levantar, tomar a direção, a posição, mudar o nosso estado, falar: a partir de hoje eu decido enfrentar. Eu não aceito mais. Eu aceito o que Deus tem para mim, mas essa vida eu não aceito mais. Muitos na rua, gente, frustrados, não tiveram condição de enfrentar. Famílias se desfizeram por quê? Porque aceitaram a sua maneira de vida medíocre e não enfrentaram aquilo que precisa ser enfrentado. Casamentos que desfizeram, famílias quebradas, pessoas machucadas, feridas pelo caminho, porque não enfrentaram o que deveriam ter sido enfrentado. A pessoa vai no médico, faz um exame, está com tumor. Muitos acontece, o cara não quer tratar. Não vou mexer com isso. Ela morre. Ela podia viver um pouco mais, mas ela não aceita. Ela não quer enfrentar aquilo, porque ela vai ter que falar com a família, vai ter que falar com os filhos, vai ter que fazer tratamento, vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que viajar de um lado para o outro, cair cabelo, vai ficar fraco. A palavra morte todo dia vai bater na porta dela. Mas se ela enfrentar, ela pode viver, mas se ela não enfrentar, ela já vai morrer. Então Deus está me chamando hoje em frente, para seguir em frente. Abraão foi entregar Isaac, seu único filho, negou-se como pai. Afinal, qual pai mata o próprio filho? Mas ele aceitou a palavra de Deus e por
Por isso Abraão foi chamado o pai da fé. Deus chama Abraão, o filho da promessa, e fala: Abraão, me entrega agora o seu único filho. Negar-se é entregar. O Evangelho passa por entrega, passa por renúncia. Abraão então pega o filho para um sacrifício, era comum lá no mundo antigo eles fazerem sacrifícios para Deus, e Abraão então prepara todo o processo para o sacrifício, a lenha, a faca, o fogo e tudo. Ele está subindo com o menino dele, é o filho dele, e o filho pergunta: pai, então onde nós vamos, pai? Nós vamos fazer um sacrifício lá no monte. Maravilha, estão indo conversando, e o menino muito inteligente: e pai, está tudo preparado aqui, está a faca, está a lenha, está o fogo, está tudo aqui, pai, mas cadê o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Chega lá no monte, o Abraão lá, rasteiro do Isaac, amarra o Isaac, põe o Isaac sobre a pedra, bota a lenha em volta. Talvez lágrimas saiam dos seus olhos, e o filho gritando: pai, o que o senhor está fazendo, pai? Pai, o que o senhor está fazendo, pai? Talvez Abraão não falou nada, chorando, mas falou: filho, estou me negando como pai, aceitando aquilo que Deus tem. E quando eu levanto então a faca para fazer o sacrifício, o anjo aparece e fala: porque você se negou, porque você decidiu entregar, eu estou provendo para a sua vida, não precisa sacrificar o seu filho, porque eu já vi que você me tem. E Abraão é chamado o pai da fé, porque decidiu negar-se, porque decidiu entregar, porque decidiu sacrificar. José negou-se a si mesmo, não se deitando com a mulher do seu senhor, e foi governador do Egito. José é outro caso também, que ele foi levado escravo para o Egito. Ele é escravo na casa de um oficial de Faraó, e era um dos papéis do escravo satisfazer sexualmente os seus senhores. E uma mulher, então, a mulher do Potifar, que era esse oficial, bota os olhos em José e quer se deitar com José de todo jeito, mas José negou-se a si mesmo. Foi: não, a minha carne deitaria, mas eu não. Eu como poderia cometer tamanha atrocidade de pecado contra o meu Deus? E ele foi preso por causa disso, mas ele posição firme. Mas no final da história, Deus honrou José, e José se tornou governador do Egito. Esther negou-se a si mesmo, entrou na presença do rei sem ser chamada e livrou seu povo. O povo de Israel passou uma luta grande por causa do livramento. Quem podia dar o livramento? Esther, que era rainha, só que ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Era a regra do mundo antigo, do reino antigo que ela vivia. O reino Medo-Persa, ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. E ela ali falou com o tio dela: ora por mim, vamos jejuar 3 dias e eu vou entrar. Se morrer, morri. Se morrer, morri. O que ela foi fazer? Entregar a sua própria vida. Ela podia morrer, só que ela entrou. Quando ela entra lá, quando as portas se abrem, a graça de Deus entrou, e o rei olhou para ela e falou: entra, minha rainha, que a metade do meu reino te dará. Ruth negou-se a si mesma em prol da sua sogra Noemi e entrou para a genealogia de Jesus. Ruth era sogra, tinha sua sogra Noemi, ela era casada com o filho de Noemi, morreu o marido de Noemi, morreu o marido dela, morreu o outro cunhado dela, e Noemi decide voltar para Israel, porque agora não tem mais marido, os filhos já estão casados e mortos, ela decide voltar. A Noemi podia cuidar da vida dela, podia fazer as coisas dela, mas ela decide se entregar. E a outra cunhada, que era casada com o outro cunhado, a órfã, volta, dá um beijo e volta. Ela fala: onde você foi, eu irei, aonde pousares, pousarei. O seu Deus será o meu Deus, teu caminho meu será. Neste dia de alegria te dou meu coração. Aí é uma música de casamento que você não conhece. Meu irmão, o que essa menina fez? Entregou-se. E ela entrou na genealogia, na lista genealógica de Cristo, só por causa de uma entrega. Que coisa linda. Neemias negou-se a si mesmo, deixou a vida no palácio para reconstruir os muros de Jerusalém.
Com uma mão construía e com a outra segurava a espada para lutar contra os inimigos, negou-se a si mesmo e executou uma grande obra. O que falar de Cristo no Getsêmani, que disse: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Qual foi a vontade do Pai? Livrar Jesus da dor? Não! Mas Jesus foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por que aconteceu isso? Porque Ele se entregou. Todos que se entregaram realizaram grandes coisas, foram profundamente importantes na história. E hoje, sabe o que vai acontecer na sua família? Sabe o que hoje precisa acontecer na sua família? Precisa da sua entrega, precisa da sua decisão. Eu hoje nego a minha vontade, nego a minha carne, nego as minhas dores e decido me entregar pela minha família, pela minha casa, pelos meus. Eu decido me entregar para Deus e permitir que Ele escreva em mim uma história digna de ser contada. Aleluia! Eu poderia mudar o título da sermão hoje, de manhã, de em frente para seguir em frente, para negue-se para seguir em frente. Negar-se significa enfrentar, aceitar-se significa fugir. Vamos deixar como está. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Essa é a palavra de Deus para você. Direção, posição, e vai mudar o estado. Negue-se, não aceite mais. Seja rebelde, se revolte, não contra Deus, mas contra o inferno, contra as situações que estão segurando a sua vida, prendidas a sua vida. Pessoas precisam de você. Pessoas necessitam da sua ajuda. Deus tem te colocado em lugares, junto com gente. Essas pessoas estão precisando que você tenha uma postura como foi Abraão, como foi José, como foi Esther, como foi Ruth, como foi Elias e como foi Cristo. Negue-se a si mesmo. Não aceite. E mude a sua história em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando.